Então, respondido. Já que falamos sobre o tricolor, vamos passar para o outro lado do muro, então? Vamos falar sobre o Palmeiras agora? Porque o Palmeiras entra em campo hoje, inclusive André Hernan está lá por causa disso, contra o Ceará lá em Fortaleza, esse jogo que é a ida da terceira fase da Copa do Brasil. Não, Oi? Fortaleza não, eu estou cantando no Fortaleza, que é o adversário de São Paulo. Esse é outro hino. Gente, eu tô aqui falando, aí eu ouço vozes, eu falo, o que tá acontecendo nesse estúdio? É o PVC cantando um hino de um clube. É isso que acontece. Ai, PVC, você não é desse mundo, não. Mas vamos falar sobre esse jogo então, PVC. Quando a gente viu o sorteio, né? Inclusive a gente transmitiu aqui ao vivo o sorteio da Copa do Brasil. Quando caiu o Ceará, a gente falou, ixi, ó o Palmeiras aí. O confronto mais difícil foi o do Palmeiras, inclusive os próprios dirigentes admitiram isso, né? Um confronto difícil por essa fase, ainda uma fase precoce, mas na terceira fase da Copa do Brasil, o adversário do Palmeiras. Um time que vem muito bem em casa, já tá invicto na temporada em casa, ainda não perdeu. Que tem Pedro Raul, que os corintianos vão se lembrar bem, não sentem saudades, mas em grande fase, vem fazendo gol adoidado. Já são 9 gols em 12 jogos. Mas um Palmeiras que, claro, forte PVC e que cada vez também vem desempenhando muito bem fora de casa. Como é que você vê esse duelo? Por que é o jogo mais difícil? Não é porque é Palmeiras e Ceará, é porque é o único confronto entre dois times da Série A. Verdade. O Bahia pega hoje o Paysandu, que é 18º da Série B. O São Paulo pegou o Náutico, que é 18º da Série C. Hoje é o único jogo dos 16 dessa etapa da Copa do Brasil. E mesmo contra times mais frágeis, todo mundo teve dificuldade ontem, hein? Todo mundo teve. O Galo, o Inter, o Fortaleza, até o São Paulo. Então, terceira fase da Copa do Brasil não é tão simples assim, não. O Ceará e Palmeiras é o único confronto entre dois times da Série A. O Ceará não perde um jogo no estado do Ceará desde julho do ano passado. São 25 jogos. E esse é o ponto central. A outra novidade, a outra informação positiva nesse caso para o Palmeiras é que o Murilo viajou. O Murilo se recuperou, o único jogador... O Murilo voltou, está no Ceará para jogar hoje, pode ser titular, não é uma certeza, mas pode ser titular. O Veiga, o Marcos Rocha e o Mike podem voltar no domingo em Brasília contra o Vasco. E fica no departamento médico, a mesma lógica do Hernan sobre o departamento médico de São Paulo. Só o Mikael está no departamento médico do Palmeiras hoje. Todos os demais estão em transição ou estão com o grupo em Fortaleza. Mas é um jogo duríssimo, porque o Ceará não perde em casa. Diferente do Fortaleza, que o Palmeiras venceu 2 semanas atrás no mesmo Castelão, 10 dias atrás, mas que o Fortaleza não ganha 9 jogos. O Ceará não perde a 25 em casa. E o Palmeiras vem muito forte fora de casa também, né? Não perde a 16 jogos desde novembro do ano passado. São 13 vitórias e 3 empates e 5 vitórias seguidas como visitante. Esse time é uma hipótese, tá? Eu quero ouvir o Hernan, que está lá para a cobertura dessa partida. Hoje ele faz a transmissão e amanhã traz tudo aqui para a gente. Hernan, a gente está vendo aí uma prévia do time com Everton, Giai, Murilo, Benedetti e Vanderlan. O meio de campo com Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e o Estevão. Paulinho, Facundo Torres e Vitor Roque. É o que você imagina para o jogo de hoje e o que você tem de informação para a gente aí direto de Fortaleza? A preocupação do Palmeiras sempre vai ser o Castelão, né? O gramado do Castelão. Lembrando que nesse jogo que o PVC mencionou contra o Fortaleza, jogadores saíram lesionados, né? Saíram com incômodos, com dores, né? E a gente até noticiou aqui que o Palmeiras atrelou muito ao estado do gramado, esses jogadores terem sentido dificuldade, né? Vitor Roque, próprio Mikael. Então, assim, é uma preocupação. Só que quando eu estive lá no sábado, conversando com o pessoal da preparação física do São Paulo, de staff ali, de goleiro, treinador de goleiro, tal, aquela coisa toda, eu falei, e aí, o que vocês acharam do gramado? Isso no final do jogo, tá? A resposta foi assim, tá melhor do que estava antes, mas ele ainda continua ruim, ele ainda continua com muita imperfeição, ele está muito duro. Então, assim, é um gramado que tem ali as irregularidades, é duro, e o Palmeiras, evidentemente, se preocupa, mesmo com essa melhora do ano passado para cá,
do gramado. Então, assim, o calor também, né? Assim, tá bem abafado aqui. Hoje foi um dia solzão, bonito, tá? Um dia lindo aqui em Fortaleza. Então, a hora do jogo, 7h30, a previsão é de 26 a 28, mas assim, muito abafado. Então o Palmeiras vai ter que lutar contra essas adversidades, além do Ceará, que vem numa boa fase com o Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasileirão. Não vai ser um confronto fácil, não. PVC, como é que o Palmeiras deve encarar essa Copa do Brasil, tendo o Libertadores pela frente, tendo o Campeonato Brasileiro e Super Mundial? Não está na lista das prioridades, mas sempre é uma Copa, né? Sempre é um título e que muita gente acha que, às vezes, é um caminho mais curto para uma conquista. Não pode ser prioridade, mas tem que tentar ganhar o jogo. Prioridade do Palmeiras é entender que tem que ganhar nesse ano ou o Brasileiro ou a Libertadores. Se não der para ganhar nenhum dos dois, vai tentar ganhar a Copa do Brasil, mas o sorteio não está ajudando, então vai ter um adversário duríssimo. O ideal é trazer pelo menos um empate de Fortaleza hoje, da capital cearense, para ser mais preciso em relação à torcida do Ceará. Trazer pelo menos um empate, completar 17 jogos fora de casa. Se for 17º, a última vez que o Palmeiras teve tanto tempo sem perder como visitante foi em 96, quando não perdeu 18 vezes. Foram 17 vitórias e um empate em 96. Hoje são 16 jogos, 13 vitórias e 3 empates. O Palmeiras está a 2 jogos de fazer a maior sequência como visitante nos últimos 30 anos. 30, 20, 29 anos. Mas o empate é um grande resultado. Não dá para saber qual é o time que o Abel vai escalar. Não dá para ter certeza. Eu acho que ele vai poupar o Gustavo Gomes, está com muito jogo seguido. O Facundo Torres tem 23 partidas consecutivas. O jogador que mais jogou seguido no Palmeiras como titular. Então, por isso que eu acho que o Facundo pode ficar no banco. Mas aí você coloca o Maurício e perde o Maurício, eventualmente por pisar num buraco, que foi o que o Palmeiras reclamou na semana passada. Na semana passada, o Palmeiras reclamou, sem falar abertamente, o Palmeiras reclamou que o Vitor Roque teve uma lesão porque pisou num buraco no Castelão e o Mikael teve uma lesão que continuou no DM porque pisou num buraco no Castelão. Estamos falando que naquela separação de gramado sintético, natural e esburacado, o Castelão que melhorou continua sendo um exemplo de esburacado. Porque o Palmeiras foi para lá e reclamou que os jogadores pisaram no buraco. Não foi que torceram o tornozelo porque teve um choque e aí caiu de mau jeito e torceu o tornozelo. Não, a reclamação é pisou no buraco. Então isso é bem importante para entender que time o Abel vai escalar hoje à noite. A gente vai acompanhar essa história. Hernanzito, vou chamar um break, quer arrematar algo por aí? Não, a torcida, mais uma vez, vai lutar, né? No sábado contra o São Paulo estava 40 a 45 mil pessoas, o público, na verdade, não foi divulgado, mas o estádio estava cheio e hoje a expectativa é de casa cheia, que é o jogo de mata-mata, Copa do Brasil. O Ceará está empolgadíssimo, né, com essa situação. É engraçado porque estava até de olho no jogo de uma eliminação do Grêmio para o Atlético, porque aí se o Atlético tivesse passado pelo Grêmio, o Ceará ia para o pote 1, né? Então, assim, nessa coisa do sorteio também o Ceará lamentou bastante, mas vai ser bacana e amanhã eu vou trazer os bastidores. Mas teve público sim, eu vou ver aqui. Saiu depois, mas saiu. Só vou achar o público aqui, que acho que foi 29 mil, não tenho certeza. Enquanto você olha aí, PVC, eu vou para o intervalo, então. Tá. A gente segue no YouTube. Daqui a pouco a gente tem mais uns minutinhos do Hernan para contar para a gente o mercado da bola. 46 mil. Aí, boa. 46.929 no jogo de sábado. Aí, ó, 46 mil, informação precisa aqui do PVC. E demorou agora... para publicar, mas publicou. R$ 973.517, 46.929 pagantes. Muito bem, pago então, tá pago não só os pagantes, mas também tá paga a informação. A gente está vendo aí na tela, o Palmeiras encara sequência de jogos fora de casa, encara o Ceará hoje pela Copa do Brasil em Fortaleza. Em Brasília, no dia 4, no fim de semana, tem Vasco lá em Brasília e no dia 7/5 em Assunção, Cerro Porteño pela Copa Libertadores. Então aí, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, essa maratona que o Palmeiras enfrenta na temporada, além do Super Mundial. Enquanto o Hernan está conosco,
Cicupirensa e Cicupirense, vou desapurar. Eu vou pro intervalo e o PVC vai desapurar. É isso, gente. Vai, PVC, vai trabalhar. E fala que tá apurando, mas ele tá